Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Vamos começar mais um podcast, hoje um podcast muito especial. Estou muito feliz de estar aqui na minha casa com uma amiga, uma pessoa que me ensinou bastante e poder ter esse momento aqui de compartilhar, de discutir, de falar sobre um assunto que eu sou uma tremenda apaixonada. Então, quero te dar as boas-vindas, por quê? Porque esse momento, essa sua hora disponível para nos acompanhar aqui. Fica à vontade, tá? Para deixar os seus comentários, perguntas, participar aqui com a gente. Vamos fazer aqui um bate-papo bem participativo. Eu quero aproveitar, fazer aqui os primeiros anúncios para vocês que chegaram agora. Tem um QR Code que vai me acompanhar ao longo dessa live de hoje. Eu lancei recentemente um curso, foi muito legal, Leia, gravar esse curso, tá? Lá em Nova York, Sorte ou Capacidade, né? Onde eu tô falando sobre o evento, a ocorrência do Rio Hudson. Vou contar a história do comandante Sullenberg para vocês e vou falar como o comandante Sullenberg, ele pôde, né, com capacidade, enfrentar essa ocorrência. Quais são os aprendizados que não podem ficar somente na aviação, mas tem que ser levado para todos os setores? Capacidade de comunicação, capacidade de análise crítica, capacidade de tomar uma decisão, capacidade de trazer um time junto com ele ali, né, não perder ninguém em nenhum momento. E uma das frases mais marcantes da história do livro dele foi:
Toda a minha vida me levou em segurança até aquele rio. Uau, fiquei assim, extasiada com essa história. Essa história é de sorte ou capacidade, eu vou também contar num livro. Então fiquem atentos, mas o QR Code já está na tela, você pode fazer esse curso. Você pode, né, se permitir ampliar a sua visão sobre como nós tratamos a percepção de risco, como essa competência fundamental de segurança. Também quero falar, quem me acompanha no Instagram viu a capa do meu novo livro, vai chegar, né? Daqui a pouco vai chegar, 100 objeções de segurança. Eu vou falar aqui, Leia, para você já ir pensando quais foram as objeções que você enfrentou em segurança. Será que tá no meu livro? Alguma das 100 que você, né? Algumas das 100 vão se enquadrar aí do que você já enfrentou. Quantas vezes a gente escuta, né? Sempre foi assim. Nunca aconteceu nada. Então, fiquem atentos que esse livro vai estar chegando logo. Tem a minha loja também, QR Code na tela, para você que não me conhece, não conhece o que eu produzo. Né? Meu trabalho aqui é produzir conteúdo estruturado, para a gente poder transformar a cultura de segurança do Brasil e do mundo. Tem muito material já traduzido também, e a gente fica muito feliz com isso. Então, você pode visitar, você pode conhecer livro, jogos. Hoje eu recebi umas fotos de uma empresa usando os nossos jogos de percepção de risco. Fiquei mega feliz com isso, porque é um jeito de educar para a segurança diferente, educar com um ambiente leve, gostoso, as pessoas se permitirem aprender sobre segurança. Porque, afinal, nós não fomos educados para a segurança. Então, fica comigo agora, né? Sem mais delongas, quero trazer aqui e apresentar Leia Maior, vai estar aqui comigo hoje. Seja muito bem-vinda a essa casa. E pra gente começar, Leia, eu queria que você se apresentasse. Você que tem uma carreira aí muito inspiradora. Conta pra gente um pouco de você. Eu tenho aqui uma lista de perguntas, claro, mas os nossos, né? A nossa audiência lá no LinkedIn, no YouTube, no Instagram também tem perguntas. Por quê? Porque somos profissionais comprometidos, né? Altamente comprometidos. Então, qual é o próximo passo? É isso que a gente vai discutir aqui. Então, prazer ter você aqui. Prazer o meu. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz com o convite. É uma honra para mim estar aqui de verdade, assim. Obrigada mesmo. É muito bom a gente poder falar de carreira, né? Contar um pouco como é que a gente chegou até aqui. Você falando um pouco como que é de sorte ou de capacidade. Acho que é um pouquinho das duas coisas. No meu caso, com certeza. Acho que um não acontece sem o outro, né? Falando um pouco da minha carreira, eu tenho 28 anos de experiência hoje, né, assim, profissional. Eu sou engenheira química, e aí eu fui fazer engenharia química porque, você já sabe dessa história, eu acho, mas assim, eu queria contribuir de alguma forma para o planeta. Então, eu achava que eu tinha que procurar alguma coisa onde eu pudesse fazer parte no desenvolvimento. Eu adorava química na escola, né? Então, eu falei, bom, tem que ser alguma coisa vinculada a isso, alguma coisa que eu possa, sei lá, trabalhar com inovação, trabalhar com ciência e aplicar isso. A gente não estava tão longe naquela época dos acidentes fatais de Bhopal e tudo mais. Então, eu falei, bom, a indústria química tem umas coisas aí para trabalhar, então eu queria começar a trabalhar nesse espaço. E, de fato, foi isso que eu comecei a fazer. Então, primeiro eu comecei trabalhando em consultoria. Sou super grata aos meus professores da faculdade, porque eles que me levaram para já, desde sempre, trabalhar em empresas de tudo quanto era ramo industrial, mas sempre mais voltado nessa parte de inovação de tecnologias, novas formas, novos processos, para o que a gente chamava de tecnologias limpas, e não se falava muito de sustentabilidade, mas basicamente é o que hoje a gente fala de sustentabilidade, né, engenharia ambiental. E aí, depois de 4 anos trabalhando em consultoria, eu quis trabalhar do outro lado. Falei, bom, consultoria já foi, deixa eu ver como é que é. Depois que a gente tem a solução, como que é esse dia a dia. E aí eu fui trabalhar em várias empresas diferentes na minha carreira. Então, indústria química, petroquímica, indústria de alimentos e bebidas, e agro, pelo ramo farmacêutico, né? E, além de tudo, eu também não queria me distanciar da universidade. E aí também fiz meu mestrado em tecnologias ambientais e dou aula até hoje para programas de MBA. E o que é interessante é que nessas indústrias todas que eu trabalhei, eu tive assim, uma quantidade de posições diferentes, desde áreas de engenharia de processo, qualidade, manufatura,
por acaso RH, por isso essas histórias de sorte, de capacidade ou de necessidade, eu acho que foi muito mais da empresa naquela época. E sustentabilidade, lógico, né? Saúde, segurança e meio ambiente. E eu estou hoje numa posição de pesquisa em desenvolvimento na área de melhoramento genético de sementes. Já pensou? Então, é uma coisa que é completamente diferente daquilo que eu me formei, né? Que legal. Então, acho que as possibilidades de carreira são enormes, né? Então, é um pouquinho disso nesse tempo todo. Não, eu adorei, né, assim, poder, né, te trazer aqui. Por quê? Porque a gente caminhando por vários negócios, empresas e tal, as pessoas sempre, elas perguntam assim, qual é o próximo passo para um profissional de segurança? Qual que é? Né? Para onde que ele pode ir? Para onde que ele pode crescer? O que ele pode fazer? E aí eu lembrei da sua história, que é uma história tão presente, falei, o que a gente pode fazer? Né, para realmente trazer aqui para quem está assistindo a gente, se inspirar, quer dizer, qual é o próximo passo em segurança, né? Dependendo de onde você está, o que você se vê, como você, como dono da sua carreira, e eu acho que esse conceito também é fundamental, né? Você é o dono da sua carreira, você é o dono da sua cadeira. Então, como que você tem cuidado da sua carreira e os caminhos, as possibilidades. Eu queria que a gente explorasse isso. Já a minha primeira pergunta aqui, né? O que você acha disso? Qual é o próximo passo para os profissionais de segurança? Tá. Eu acho que quando a gente pensa, né, em profissionais de segurança, e a gente trabalhou muito nessa área, né? Eu acho que a gente não pode se limitar, e a gente viu muitos profissionais se limitando aos conceitos normativos. Eu vou seguir a regra, eu vou seguir o que está na legislação, o que está no procedimento, e aí a gente acaba tendo um tecnicismo muito grande dentro da área, e a gente vê isso acontecer com uma certa frequência. Eu acho que quando a gente fala de futuro, não só da carreira de segurança, eu acho que de qualquer carreira, a gente tem que estar aberto ao que existe de novo no mundo. Então, quais são essas macro tendências que estão impactando a empresa onde a gente trabalha, né, o mercado onde a gente se desenvolve ou para onde a gente quer se desenvolver? Como que essas macro tendências são aplicadas nesse dia a dia? Se a gente for olhar hoje em dia, você pega a inteligência artificial, que chegou e, assim, vai ser ainda, vai trazer muitas outras disrupções que a gente nem imagina, né? Quando a gente pensa em sustentabilidade é um imperativo estratégico hoje, né? E quando a gente olha para saúde e segurança, saúde e segurança são dois elementos que fazem parte da gente falar de sustentabilidade, porque eu não acredito na sustentabilidade como sendo uma matéria que se esgota em si mesma, né? Eu acho que sustentabilidade, mais do que tudo, também ela é um paradigma. Eu vou trabalhar, eu vou produzir com conceitos de sustentabilidade, eu vou fazer marketing com conceitos de sustentabilidade, eu vou dirigir, eu vou fazer qualquer coisa dentro de um novo olhar de mundo. E quando a gente pensa nesse novo olhar de mundo para profissionais da segurança que estão o tempo inteiro olhando para integridade física, integridade emocional, integridade mental, existe um mundo de oportunidades, ao meu ver, que a gente precisa explorar e que a gente tem que se desenvolver além desse cumprimento normativo, que é básico, óbvio que a gente tem que seguir, né? E que converte a gente a uma posição muito de especialista, né? Não de gestor, mas de especialista, que é um cuidado que a gente tem que ter, porque aí você chega lá, você fica, né, alguns anos como especialista, muitas vezes você tá frustrado, porque você fala assim, peraí, né, qual que é o próximo passo para mim? Eu não desenvolvi outras skills, eu não desenvolvi outras competências, e de repente você tá num limitante ali, né, você se limita como especialista. Então, acho que esse é um ponto. E você trouxe até um outro, a gente tava conversando aqui, gente, de bastidores, né? Dois exemplos disso, né? Um do especialista, que é o especialista e de repente tem que se mover, e um outro exemplo que você tava dando que eu falei, pô, vamos explorar aqui. O que eu tava falando era o seguinte, eu acho que primeiro, acho que a gente tem que ser dono da carreira, como isso que você acabou de falar, né? E a gente, ser dono da carreira antes de qualquer coisa, ter um autoconhecimento muito grande daquilo que a gente quer, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente é bom e daquilo onde a gente tem que se desenvolver. Porque às vezes a gente gosta de uma coisa, mas a gente não tem a menor ideia de como é ser um líder. Eu quero ser um líder, tá bom. O que você precisa fazer para ser um líder? Eu sou um especialista, eu quero ser um líder. O hard skill, né? A gente chama de hard skill a parte mais técnica, assim, mas eu vou falar a verdade. Eu acho que a gente chama de soft skills ou human skills, como o Simon Sinek gosta de chamar.
para algumas pessoas é mais hard ainda, é mais difícil ainda, porque são competências que a gente não aprende numa faculdade, a gente não aprende num curso técnico. São aquelas competências com uma capacidade de influência que a gente precisa ter, porque toda conversa, principalmente quando a gente pensa em segurança, qualquer problema que a gente vai resolver, qualquer necessidade que a gente tem entre áreas, né, intra-áreas, nós estamos falando de um relacionamento envolvido. Se a gente está falando de um relacionamento envolvido, a gente precisa entender qual é o papel do outro, qual que é a expectativa daquele outro naquele relacionamento. E eu acho que muitas vezes essas competências, dessa capacidade de se relacionar com o outro, essa capacidade de entender as necessidades que vão além destas duas áreas, mas também ir além, então, com capacidade estratégica, uma capacidade de liderança dessa empresa como um todo, daquilo que é comum, daquilo que é o bem maior, a gente fica tão preso à parte técnica que a gente não desenvolve essas outras tantas competências de liderança, né, humanas que a gente tem que desenvolver. E aí, então, a gente, às vezes, chega numa posição de liderança e a gente fica meio perdido ou fala assim, poxa, não era isso que eu queria. E tem esse outro lado que, às vezes, a pessoa não quer ser líder e a empresa não te dá outra alternativa para crescer que não seja você ir para um papel de liderança. Mas para você saber se você gosta ou não gosta disso, esse autoconhecimento é muito fundamental. Então, acho que tem esses dois lados, né? Às vezes, a gente quer promover uma pessoa para uma área de liderança, a gente perde um especialista maravilhoso. E eu acho que aí vai essa história da gente ser dono da nossa carreira, que é entender qual que é esse acordo mútuo que existe entre nós e a empresa onde a gente está. Se a gente gosta tanto da empresa, gosta tanto dos valores, e a gente acha que a gente chegou num patamar, aí é hora de você olhar para fora e falar assim, será que tem alguma outra coisa a mais que eu possa fazer? Com certeza. Mas para isso tudo demanda da gente muita reflexão, muito conhecimento, muito entendimento do todo. E eu queria trazer mais um elemento aqui, muito planejamento. É. Planejar a sua carreira. E às vezes a gente, né, principalmente a minha geração, ela quer o resultado às vezes no curto prazo. E quem tá vindo agora também, né? Quer dizer, eu quero um resultado imediato. Então eu já quero, né, uma posição, às vezes, de liderança. E eu percebo isso, inclusive, eu estava fazendo uma reflexão sobre donos e inquilinos, né? Muitas vezes a gente passa por posições como inquilinos daquela posição, não como dono. E não se desenvolve como tal, porque o dono, ele quer o tempo todo se desenvolver, ele quer perseguir a melhoria contínua. E por quê? Porque a gente não tem uma visão de planejamento de carreira. Então você acaba esgotando isso muito rápido. E aí? Tem alguma lição para compartilhar com a gente? Eu acho que, assim, a minha carreira, se eu for olhar, né, para trás, eu não vivi as posições, né, as que eu experimentei, todas elas com um planejamento claro de passo a passo. Mas o que eu tinha era uma certeza e um planejamento de longo prazo muito claro, sempre. Quando você tem um planejamento, ao meu ver, né? Como que eu vejo carreira? Para mim, carreira é uma montanha, um conjunto de montanhas. E aí eu enxergo um negócio, eu fico me imaginando assim. Quando às vezes eu dou mentoria para as pessoas, né? E quando a gente fala de carreira, eu falo assim, quando você estiver lá, pronto para se aposentar do mundo corporativo, sei lá, de onde você está, e você olhar para trás, que legado que você quer ter deixado? Que tipo, não é posição, é que tipo de experiência que você quer ter tido, que tipo de contribuição você quer ter deixado. E lá na frente, na hora que você estiver nesse momento pronto para partir para um novo ciclo, onde que você se vê? Aí sim você pode falar, que tipo de posição que eu quero estar? Que tipo de trabalho eu quero estar fazendo? Tem que ser esse o ponto de partida, né? E aí, olhando para esse ponto de partida, lá para onde eu quero chegar, aí eu sempre, né, eu como uma boa engenheira, vou planejando de trás para frente e entendendo, olha, mais ou menos por esse caminho que eu quero perseguir. Então, se eu quero deixar uma contribuição A ou B, que tipos de experiências que eu preciso ter para que eu possa ter essa contribuição? Se eu quero passar por uma certa experiência, eu penso assim, será que eu sei o que eu vou querer fazer? E se eu não sei, como que eu vou me desenvolver? Procurar mesmo, procurei atrás de curso, coaching, mentorias, ou outras posições, por exemplo, que a gente possa ter na companhia que vão, né, no on the job,
ajudar a gente Nesse desenvolvimento, a se né? desenvolver. E com isso você vai, de pouquinho em pouquinho, formatando, olha, essas posições aqui são interessantes para eu dar e receber. Essa outra aqui também é interessante. E o que é muito legal, que é o que eu acho assim, né? Eu vejo então essa montanha, aí eu vou indo por essa estradinha meio sinuosa, e de repente eu paro ali num lugar que eu simplesmente decido que eu quero olhar mais a paisagem por mais tempo. E talvez aquele olhar daquela paisagem me desperte outras coisas. E eu falo assim, quer saber? Aquele caminho que eu queria, acho que é meio diferente. E a gente muda. E eu acho que isso que é o legal desse processo todo Total. de vida, né? Porque Você tá vivo, né? a vida é essa assim, é viver bem esses momentos presentes, porque você vai viver no futuro, né? Não, e trazer desafio, né? É. Você vai se sentir desafiada É, também. Eu acho isso Então eu tenho um plano de carreira, eu tenho escrito um legal. plano de carreira, eu tenho escrito o que eu quero me desenvolver, acho importante revisitar sempre. Sempre, sempre. É. Eu fiz um plano, não um plano, assim, de longo prazo, mas eu fiz um plano do que eu queria conhecer, aprender, as experiências que eu queria ter. Então, quando eu fui, né, trabalhar vendo? no Sindicato das Indústrias, eu queria conhecer aquele player, eu queria estar daquele lado. Depois eu fiquei 3 anos e meio e falei, poxa, eu quero ir pro lado da indústria, eu quero também estar do outro lado. Eu quero, né, fui pra consultoria também, de primeira. Então, você viver tudo isso, e aí começa a te dar, né, o que eu gosto de verdade. E eu tava comentando com você, né, fazem 7 anos que eu vim pra consultoria e não me vejo de volta no mundo corporativo. Então, por quê? Porque realmente era o lugar que lá no começo eu vi e eu pensei comigo, poxa, quando eu juntar esse conjunto de experiências, eu quero voltar para esse lugar de novo. E aqui estamos. Então, que legal. Olha, já temos perguntas, tá? Vamos fazer a primeira pergunta para você. A Bruna, legal, seja bem-vinda. Vocês entendem que segurança do trabalho está muito ligada a ESG? Se sim, qual o impacto na empresa estar abaixo desse guarda-chuva? Não sei se eu entendi muito bem a parte do guarda-chuva, mas eu vou pela primeira pergunta e a gente vai junto, Sim, tá? vambora. Eu acho... Primeira coisa, a gente é total ESG quando a gente pensa em segurança do trabalho. De novo, se a gente for lá no cerne, lá de trás, quando a gente falava de sustentabilidade, daquele tripé que a gente já nem fala mais tanto, mas no fundo, assim, ele é didático, eu acho, né? Com certeza. Que é o social, que é o ambiental e o econômico. Quando a gente pensa na questão social, a primeira coisa é o bem-estar das pessoas, dos stakeholders externos, né, as externalidades que as empresas produzem, as comunidades locais, a sociedade mais lá na frente, mas principalmente como que a gente cuida de quem está ali no dia a dia colaborando para o que a empresa está fazendo, né? Com certeza. Então, acho que sim, tanto segurança quanto a questão de saúde mental, ambiente de trabalho, né? Como que a gente... E isso tudo com um impacto muito grande no engajamento. Pessoas engajadas vão produzir melhor, vai ter produto com mais qualidade, vai entregar de forma diferente porque sabe que está sendo cuidado, né? Pertence àquele lugar, ela se sente Exato. pertencendo àquele lugar. Uma pessoa que se sente cuidado, ela sente pertencer. Agora, qual é o impacto? Você imagina o seguinte, né? Um acidente, uma tragédia, né? Tudo isso pode impactar como essa empresa ela é vista, né? Como que essa empresa cuida? Ela não consegue atrair talento, sabe? Né? Quantas vezes a gente vê a empresa com uma dificuldade de atração de talento? As pessoas não querem estar lá. Não querem trabalhar. Para trabalhar lá? Não vou. Eu não quero. E hoje em dia mais ainda, né? Quando a gente pensa nas novas gerações que estão chegando, esse valor dela pertencer, dos valores pessoais delas estarem conectados com os valores da empresa são mais críticos ainda. Então a gente tem visto questões, por exemplo, de da geração Z aí que está chegando no mercado, que não quer mais trabalhar em empresas que não tenham cuidado com ESG, com sustentabilidade, que não tenham flexibilidade na maneira de trabalhar. Muitas não querem nem ter posições de liderança, o que vai causar um impacto para essas empresas lá na frente. Então, os modelos operacionais das empresas hoje vão ter que começar a ter que passar por algumas mudanças, porque senão a gente não tem uma garantia de perpetuação dessas empresas no longo prazo. Então, eu acho que assim, é saber como também que a gente vende no aspecto positivo a segurança dentro das organizações como um aspecto vital para a saúde dos funcionários, para engajamento, para resultado, bem-estar, para tudo, né? Felicidade.
Total, Felicidade. total. Felicidade, né? Assim, me sinto feliz de estar aqui. Eu quero estar aqui, né? Porque ninguém lembra da segurança até a hora que acontece um É verdade. desastre ou uma crise, né? E a gente, é bom que não tenha mesmo isso, mas que isso esteja tão intrínseco à cultura organizacional que as pessoas estão bem, se sentem bem e nem entendem muito bem ali por quê. Mas porque tem todo um grupo que está ali junto, trabalhando pela cultura da Cuidado. empresa, nessa cultura de cuidado, né? Esse cuidado, ele é permanente. Essa é a capacidade. Capacidade que todo mundo se sente cuidado e apto também para cuidar. Não, imagina que tipo, né, de referência você consegue se tornar, né? De diferencial que você traz. Mais uma pergunta. Eu acho que essa aqui dá para explorar bastante, ó. A Bruna também, ó. Como demonstrar o sucesso de sua carreira quando você depende de resultados de todos os colaboradores da segurança dar certo? Será que é isso mesmo, Bruna? Porque eu reflito sobre isso, quer dizer, o seu resultado, né, aqui tá medindo por acidentalidade, acho que é essa leitura que eu tô fazendo. Eu acho que sim. Eu não acho que esse é o resultado do profissional da segurança, só esse. Até porque a ausência de acidentes não significa que você tem uma forte cultura de segurança, pode ter dado, né, uma sorte grande. Pode ter dado uma sorte grande, pode, às vezes, dependendo do tipo da cultura, tem empresas que nem reportam os acidentes, a gente sabe disso, né? Então, quer dizer, esse número em si não reflete muita coisa. O que eu acho é, de novo, a gente precisa buscar, como profissional da segurança, como qualquer profissional de qualquer área, qual é a contribuição que a gente está tendo para a companhia como um todo. Quando a gente pensa no profissional da segurança, eu acho que, para mim, essa questão toda da cultura de segurança em si, como que a gente está medindo esse engajamento, qual que é o meu percentual de colaboração, meu papel em colaborar, em inspirar, porque o papel do profissional de segurança não é só o papel da polícia, né? Você tem muito essa coisa que muita gente enxerga, que o profissional da segurança tem que ter lá aquele controle normativo, tem que seguir atrás do que está errado, dizer isso pode, isso não pode, vai lá às vezes fazer um DDS, lendo, você pega o papel, vai ser ler, e aí você acha que aqui, ninguém nem está escutando, tá o outro pensando no dia a dia assim, como que a gente cria outros mecanismos de engajamento? Então, essa criatividade e ter essa curiosidade de como é que a gente toca o outro e tem uma empatia, isso é sim de responsabilidade do profissional da segurança. Porque você falou uma coisa logo no começo, nós não tivemos educação em segurança nas escolas. Nenhuma. Então a gente também, como o profissional de segurança tem um papel de educador. Total. Importante. Eu digo até assim, eu gosto de uma frase minha, que eu falo, nós somos o livro que as pessoas estão lendo de segurança. O que elas estão lendo? Porque começa com a gente. Eu sou o livro que o líder está lendo. Porque ele também. Ele, como um cidadão, ele não foi educado. Então, agora, corporativamente, ele começa a entender sobre isso. Mas aí entra um ponto também que eu comentei isso hoje no outro evento que eu estava, que é como nós, profissionais da segurança, tratamos as demais áreas. Será que a gente enxerga as demais áreas como nossos clientes? Será que esse cliente, ele tá no centro da área de segurança? Será que a gente já fez um roadmap para a gente poder entender o quanto que a gente está agregando de valor para as demais áreas? Porque é isso, né? Talvez a gente está se medindo da maneira errada. A gente não está entendendo como a gente está agregando valor lá no administrativo, na área de procurement, como a gente está agregando valor na área de pesquisa e desenvolvimento, como é que eu estou prestando esse serviço para você que é meu cliente, você está entendendo? Uhum. É isso que às vezes eu sinto que aí a gente não consegue realmente medir o nosso trabalho, a gente está medindo a acidentalidade. Então, nós estamos olhando de uma maneira equivocada. E esse é um ponto também, né, que eu acho que a gente está aqui no começo da live, dá para falar, que antes de qualquer coisa, profissionais da segurança, a gente precisa entender o nosso papel dentro da nossa própria área. Quais são os limites do nosso papel dentro da nossa própria área? Para a gente poder depois pensar, né, em até carreira fora da segurança, em até desbravar o autoconhecimento e o planejamento. Faz sentido isso? Eu acho, não, total. Eu acho que faz. E talvez a própria formação dos profissionais não permitam isso, né? Porque é uma formação que está muito baseada em critérios muito rígidos, né? Dentro dessa rigidez toda. E no ambiente de trabalho como o de hoje, que é extremamente flexível, fluido, super adaptável e que a gente precisa ter uma rapidez muito grande, a gente não pode ter profissionais que sejam super rígidos. E lógico, a gente está generalizando aqui, não estamos falando que isso, né, não é uma generalização. Mas é uma questão da gente poder entender onde mais que a gente pode colaborar. Então, um exemplo, né? Quando
sempre, agora eu não estou mais dentro da área de saúde e segurança diretamente, mas dentro do meu time de liderança, eu faço questão de ter lá uma cadeira que tem alguém da Olha que legal. área de saúde e segurança que seja parte do time de liderança 100% do tempo. Ele não é meramente aquele business partner que chega lá, apresenta o relatório de acidentalidades e vai embora. Porque para fazer isso, ele não precisa nem ir na reunião. Manda, Ele né? pode mandar o e-mail com o que está acontecendo, dizer tá bom, tá ruim, não preciso dele lá. O fato dele estar presente é o fato de todo mundo estar olhando para esta pessoa como um membro da equipe que colabora, que traz novas maneiras de pensar, porque a diversidade da cabeça do profissional de segurança, ela é muito positiva em diversos aspectos. Eu acho que assim, o profissional de segurança tem uma capacidade de pensar no longo prazo e se antecipar aos riscos, que tem muitos outros que não têm, porque estão lá pensando no curto prazo o tempo inteiro. Então você sente e sempre vai, mas e se acontecesse tal coisa que a gente não está pensando? Né? Então, assim, traz uma avaliação estratégica mesmo, tem uma capacidade de influência, porque dentro das tuas objeções que você estava comentando, quantos nãos a gente recebe, quantas formas diferentes de criatividade a gente tem que tentar fazer para falar da mesma coisa até que a gente consiga ter um sim. Então, você imagina que esse conjunto de competências que esse profissional tem, ela é muito valiosa. E, por outro lado, quando ele está ali olhando a matéria, por exemplo, né, que a gente está, sei lá, no meu caso, pesquisa e desenvolvimento, ou manufatura, ou, enfim, qualquer outra coisa, ele também está olhando as dores do outro lado. E como é que você consegue fazer essa conexão das questões de segurança com essas outras dores. E quando ele começa a contribuir também para essas dores, ainda que não seja por uma questão de segurança, ele está lá como um profissional competente, que tem opiniões que possam ajudar, isto forma cultura. Com certeza. Então, para mim, é fundamental a gente pensar nesse aspecto diferente, sabe? Não, perfeito. Ó, antes de voltar aqui pro chat, o pessoal tá participando, tá? Não deixando comentário aqui. Vamos só trazer aqui. Existe, né, até pela sua experiência, a resposta é sim, mas eu queria que você contasse um pouco, como que foi esse processo de decisão, tá? Existe carreira fora da segurança para os profissionais da segurança? Eu acho que existe carreira fora da segurança para profissionais da segurança para qualquer um. Existe a carreira que, de novo, você procurar desenhar e ter curiosidade e humildade para aprender, né? Então, no meu caso, eu mudei de posições e de áreas mesmo várias vezes durante a minha carreira profissional, né? E por motivos que que foram demandados por mim, né, que eu mesma fui atrás, e outros que apareceram, como, por exemplo, uma experiência em RH, que eu comentei, né? A gente estava numa empresa, a empresa sofreu spin-offs, e a gente foi diminuindo a quantidade de pessoas, até que meu líder, a gente estava numa área meio de shared services, onde eu cuidava da parte de engenharia de processos e qualidade e meio ambiente, e ele falou, então, eu vou ter que desligar a pessoa de recursos humanos e você vai ter que fazer toda a parte de desenvolvimento de pessoas. Eu falei, mas eu sou engenheira química, eu cuido dessa outra área aqui. Ele falou, não, vai ser bom ter uma engenheira lá. Era o que ele tinha, ele não tinha. E para mim, os 4 anos que eu fiquei acumulando essas duas, me abriram as possibilidades do meu mindset mesmo, porque eu era extremamente binária, né? Bem, assim, aquela coisa super cartesiana. E eu fui vendo cinza aí no meio. Então, o fato da gente mudar de área é uma questão de você saber muito o que você quer. Então, no meu caso, como eu comentei, eu queria trabalhar nessa parte de tecnologia, de inovação tecnológica, né, de novas formas de contribuir aí para a indústria. Acabei vindo para a área de saúde, segurança e meio ambiente. Passei os 2 anos, acho que meu maior desafio, depois a gente pode até falar mais, mas acho que foi a gestão mesmo da pandemia, como se do combate à pandemia. E quando chegou no final ali daquele período, eu estava esgotada. Eu achava assim, poxa, qual que é esse meu próximo passo? Eu quero ainda estar aqui. Tem mais coisa que eu posso aprender? Eu posso tentar desbravar outras coisas para abrir meu leque de carreira? E aí eu voltei e falei assim, quer saber, eu acho que eu quero voltar para uma área diferente, uma área mais para o core business, né? E voltei e fui atrás de buscar. E o que para mim foi muito legal nesse processo?
o fato de eu ter feito toda a gestão aí da pandemia ao longo desses 2 anos, das interações que eu tive com a liderança super sênior da companhia, capacidade de influenciar o que podia, o que não podia, momentos de falar não dá para fazer e ter negociações pesadas de não vamos fazer. E outras de que beleza, vamos fazer. Então, essa capacidade de articulação foi o que chamou a atenção das pessoas da área de pesquisa e desenvolvimento. Falou assim, a gente está precisando de alguém que consiga ter esses tipos de skills dentro dessa nova fase que a gente está transformando a área de pesquisa e desenvolvimento. Então, foram os skills que eu consegui ter dentro da área de saúde, segurança e meio ambiente que me ajudaram Olha a fazer só, que legal. essa movimentação, entendeu? Então, acho que tudo depende muito também. Por isso a história da sorte. A sorte, para mim, ela é um quê do incontrolável que aparece e a gente está meio preparadinho para poder pegar e acho que ter coragem de acreditar no nosso potencial. Também, Né? também. Não, eu dou conta, eu vou lá, eu sei que vou ter perrengue, mas vou estudar, vou aprender e é um pouco disso. E são skills, às vezes, que a gente está desenvolvendo, né? E nem estava na nossa cabeça de pensar que isso poderia ser útil em outra área, mas outras pessoas estão vendo também. Né? O tempo todo nós estamos sendo vistos. Então, será que eu estou atenta a isso? Né? Que nem você falou de legado. Você está deixando um legado, né? Às vezes você não está atento ao que você está deixando. Mas fica atento. Né? Porque o tempo todo a gente passa por lugares. Eu gosto de tratar o legado da forma como a gente é lembrado. Né? Como que você é lembrado? É porque houve ali uma construção de algo. Então, será que a gente está atento a isso? Porque as pessoas vão lembrar da gente, né? E vão chamar a gente para fazer aquilo que elas perceberam que a gente faz muito bem. A gente faz com paixão e isso é algo que eu carrego muito forte. Assim, as pessoas que eu atendo, né? Elas me chamam por conta disso. Eu te chamei exatamente por conta disso. A gente com um problemão que a gente não conseguia dar conta, tava todo mundo ali patinando, já fazia alguns meses. Eu falei assim, tá bom. Tá, a gente não tá conseguindo fazer, mas eu me lembro bem, quem faz isso muito bem foi quando eu te liguei e que foi em uma semana você resolveu, por todo esse trabalho que era o que eu lembrava e a tua capacidade de adaptar muito fácil e poder trabalhar. Então, assim, de fato, todo mundo lembra, a gente sabe, a gente tem que olhar mesmo para essa capacidade de contribuição que a gente tem, porque tá todo mundo prestando atenção. Boa. Vou voltar aqui, olha só. Bom, o Vitor, ele falou, na verdade, na minha opinião, como em qualquer carreira, é fundamental o autoconhecimento. Sem dúvida, mesmo. Sem dúvida. Mergulhar em você mesmo, né? Ele também fala o seguinte, quanto mais nos conhecemos, melhor saberemos o que nos falta para atingir essa plenitude profissional e, como consequência, buscar as habilidades que nos faltam. Seja essa busca, esse paixão por aprender, né? Como que você mantém isso, Léa? Compartilha aí com a gente essa paixão por aprender. Eu sou muito curiosa, muito curiosa, sempre fui. Eu sempre tive muita vontade, eu tenho, né, uma coisa de... Minha mãe falava quando eu era pequena, minha filha, não adianta você querer abraçar o mundo, que teu braço não vai alcançar o mundo inteiro, né? Então, eu acho que eu sou curiosa por natureza. Então, acho que a primeira coisa do aprendizado é a gente ter curiosidade intelectual. Porque talvez seja inato, ou, se não é tão inato, a gente tem que ter intencionalidade. Então, acho que são as duas coisas. Eu acho que a paixão por aprender, de verdade, para mim, é uma coisa assim. Eu tenho prazer em aprender por aprender. Que legal. Eu tenho prazer em saber uma coisa diferente. Aí, depois, lá na frente, eu vejo que aquilo me serviu para alguma coisa. Então, eu sou a mestra dos cursos de Instagram. Venha conhecer, meia horinha daquele negócio. Você fala assim, nossa, mas que interessante. Tem umas coisas que são super boas, assim, sabe? Não, e te abre, né, insights. Me abre a curiosidade. Então, insights, eu falo, bom, então acho que nisso aqui eu posso me aprofundar. Agora, quem não tem essa curiosidade, eu sei que tem pessoas que não têm, a história do autoconhecimento, fala assim, bom, eu preciso, então, conhecer. Então, tem que ir atrás e não pode se acomodar. Porque eu tenho, assim, colegas meus que às vezes saem da companhia depois de muitos anos e que durante o período que tiveram lá, às vezes se acomodaram, não estudaram, não foram fazer uma outra coisa. E hoje em dia, poxa, se eu tivesse parado para ter terminado aquela minha pós-graduação, isso teria sido importante. Então, depende da realidade de cada um, que não pode, ainda mais... Acho que nos tempos de hoje, que a gente tem falado que mais e mais, talvez a gente vai ter duas ou três carreiras ao longo da vida, que você vai aprender outras coisas ao longo da vida.
com a velocidade que a gente tem, com o advento das inteligências O artificiais. acesso, né? Isso aumentou o nosso acesso, né? Exato. Então, assim, a gente vai também ter que saber se recolocar nesse novo mundo que a gente também tá junto aí descobrindo qual vai ser, que a gente não sabe, né? Não, com certeza. O Renan pergunta o seguinte: segurança comportamental, ou mesmo como chamam atualmente, segurança 2.0, é algo que chegou para ficar na nossa forma, nossa forma atual? Nossa, peraí. É algo que chegou para ficar ou nossa atual forma ainda é eficiente e aceitável? Fala um pouco de segurança comportamental? Eu vou dizer, sinceramente, eu acho que a gente dá diversos nomes para recuperar coisas que a gente está esquecendo ali no final do dia, né? Desde que eu me lembro que eu comecei a trabalhar com isso, a gente fala de comportamento. A gente fala de parar de ficar olhando reativamente as normas, os procedimentos e tudo mais, e a gente poder olhar muito mais para o que leva as pessoas a fazerem algo de errado, a não seguirem alguma coisa que aquilo é importante para elas. Então, a questão da segurança comportamental, para mim, ela hoje em dia, e eu acho que hoje em dia também com a neurociência, que vem explicando uma série de coisas do nosso funcionamento cerebral, tem uma explicação muito fundamental da maneira como o nosso cérebro social, ele quer pertencer ao grupo. Então, se você tem ali amigos que são mais velhos, ou você está chegando num novo grupo e os caras estão ali cometendo alguma violação, para você fazer parte do grupo, às vezes você nem acha que está muito certo, mas você também vai lá, porque você acha que é aquilo. Ou então você tem um líder que está lá martelando. Eu falo que opinião de mãe e de líder não é opinião, é martelada na cabeça, né? E às vezes não é proposital, mas se ele dá mais importância ou ele só valoriza, por exemplo, a produtividade e não fala mais de nada, ele não precisou falar que segurança é importante. Ali já está intrínseco de que não é tão importante assim. Sim. Isso tudo é comportamento. Desde sempre a gente falou isso. Agora, se a gente precisa ter um outro rótulo para fazer com que as pessoas possam olhar para isso de uma forma diferente, também acho importante, porque talvez a gente precise dissociar algumas coisas, a gente vai criar uma nova roupagem, e aí então isso vai ser efetivo. Acho que é o que funciona um pouco para o momento. Mas eu gostei disso que você trouxe, né? Para não deixar esquecer alguns conceitos, né? Vai se rotulando de outras maneiras, né? E claro, nesse momento, nesse processo de rótulo, saem coisas, entram coisas e a gente vai readaptando. Boa. O Valdir, ele disse o seguinte: se a cultura de segurança da alta direção enxerga o time de segurança como polícia, sempre seremos medidos nos índices de acidentes. Sim, né? Infelizmente. E cabe a quem mudar. A pergunta de 1 milhão, né? Assim, a gente vai esperar essa mudança acontecer ou a gente vai ser os agentes transformadores? E não tô falando que é fácil, tá? Não. Mas eu acho que a gente já trabalhou em várias empresas pra gente saber que tem às vezes empresas que você vai lá, você tenta 1, 2, 3 e você fala assim, não vou conseguir, não vou mudar. Porque tem realmente às vezes uma alta liderança que não é sensível, mas talvez assim, qual talvez seja a linguagem a que essa alta liderança seja sensível? São as questões econômicas, são os resultados. Poxa, se a gente vai falar especificamente aqui do Brasil, por exemplo, a gente tem hoje diversas formas. Você tem lá um FAP da vida que não tinha muitos anos atrás, é verdade. que está completamente relacionado, assim, tá correlacionando o acidente a uma perda financeira. Você tem a própria perda financeira do acidente em si mesmo, né? E tem tantas outras formas da gente poder fazer essa mensuração. Outras formas de fazer a mensuração tá mais próximo, por exemplo, à área de gestão de riscos corporativos. E como é que a gente associa os riscos de segurança do trabalho aos riscos corporativos e de continuidade de negócios, ao ponto de falar assim, olha só, nós estamos falando aqui de um risco grande, que é uma questão talvez de compliance, sim, mas que se a gente deixar de fazer isso aqui neste momento, o impacto futuro da companhia, ele é muito maior. Então, você muda essa linguagem. Eu acho que a tentativa da parte dos profissionais de segurança, ela precisa existir. Não estou falando que sempre vai funcionar, mas a gente não pode desistir antes de tentar. Com certeza. E de algumas maneiras, né? E buscar qual é o tom. Até porque eu descobri isso depois de muita objeção, que tem muita coisa, então você vai eu tenho 100, né? Eu juntei 100. 23 anos de carreira, eu fui juntando
100, com minhas, dos meus clientes, coisa que a gente vai escutando. E você vai mostrando para eles também o que isso significa. Né? Então, essa reeducação, acho que é bem importante. Bom, tá acompanhando a gente uma pessoa que você conhece, Marcos Tolar. Que legal. Marco, obrigada por estar aí. Ele disse o seguinte: segurança não é ausência de acidentes, é presença de barreiras e defesas em nossos processos. Com certeza. É isso. E ele faz isso muito bem, viu? Você faz essa coisa da cultura, de estar... Ele não desiste nunca, muito bom. Que legal. Como que os profissionais da segurança, eles podem pensar em carreiras estratégicas fora da área de segurança? Vamos só voltar um pouco com alguns tips aí, alguns conselhos. Né, Olha, eu acho que a primeira... acho que a gente precisa pensar primeiro, né? Um pouco do exemplo que eu dei. Se a gente fizer parte de grupos, né, de times de liderança do negócio, fazendo parte do negócio, é se interessar legitimamente pelos problemas, pela estratégia do negócio, e não simplesmente a gente ficar fechado dentro da nossa própria área e olhar unicamente na hora que alguém levanta a mão e fala assim, agora é hora da segurança falar na agenda, a gente vai lá e fala. Então, assim, conhecer o negócio antes de qualquer coisa, entender o que esse negócio impacta no nosso propósito. A gente quer estar em carreiras corporativas mais estratégicas? Aquilo se conecta com o nosso propósito ou a gente só está olhando para isso porque talvez a carreira de segurança se esgote em uma gerência sênior ou uma diretoria e talvez as de negócios sejam maiores? Isso pode ser uma motivação, Claro. mas aí a pessoa precisa entender o quanto que é essa motivação. Então, a primeira coisa é entender esses porquês. Uma vez que entendeu que esse porquê faz sentido para a carreira, é de fato ter que ir atrás e entender um pouco mais. Será que eu tenho as competências para eu poder me movimentar para uma área comercial, me movimentar para uma área de pesquisa e desenvolvimento, que foi meu caso, me movimentar para uma área de manufatura ou qualquer outra área assim, e buscar, por exemplo, às vezes assignments, às vezes você vai fazer alguns projetos com essas áreas. Short assignment, Short né? assignment, você pode 3 meses, buscar 6 até meses, você, né? se você quiser desenvolver essa competência, né? E estudar, fazer outras coisas. Então, acho que a primeira história é a gente entender se faz sentido essa carreira, é a gente buscar as competências que são necessárias para essas carreiras e ter coragem para ir atrás e ousadia para bater na porta, né? Uma coisa que aconteceu comigo foi muito curiosa, porque depois de muitos anos é que eu parei, e olha que coisa, eu falava assim, não, eu não tenho síndrome de impostora, nada, tal. Depois, entendendo o que era a tal da síndrome do impostor, que é essa coisa de você não se sentir pertencente ao lugar onde você tá, né? Ou achar que você tá fazendo alguma coisa de errado. Eu só tô, eu acho que nas posições que eu tô hoje, porque eu comentei, né? No começo da minha carreira eu fiquei 4 anos numa consultoria e eu ainda estava na faculdade nessa época. Mas eu já era consultora, já ganhava um bom dinheirinho e eu decidi que eu ia ir para a indústria. E eu parei a consultoria, tranquei 6 meses de faculdade para eu poder arrumar um estágio para eu poder ir para a indústria. Então, me formei 6 meses depois. E então isso era meio do ano. Quando foi agosto daquele ano, o meu líder saiu da área e fez um job rotation, a posição ficou vaga. E eu me lembro de ver várias pessoas indo para a posição, fazendo entrevistas. Eu falei, poxa, o que ele faz aqui? Eu, durante 4 anos, não é que eu não comecei agora, apesar de eu ter me formado agora. Eu vou pedir para participar do processo seletivo. E eu fiz isso, eu fui lá pedir para participar do processo seletivo. Eu bati na porta do diretor, o diretor olhou para mim. Mas você acha que você dá conta? Eu falei, eu acho que sim. E aí, essa decisão, o fato de eu ter tido a coragem, que foi muito mais ímpeto jovem do que parar para pensar muito, para falar a verdade. Mas fez toda a diferença na minha jornada de carreira. Então, às vezes, a gente deixa de fazer alguma coisa porque a gente não tem muita coragem ou porque a gente não tem muita intencionalidade. Então, essa mudança também demanda essa intencionalidade, eu acho. Essa autoconfiança, né? Acreditar, né, no nosso potencial, né? Eu acho isso super importante. Queria agregar 2 coisas aqui, o que você trouxe. A primeira, eu estava lendo um livro que conta a história do Jeff Bezos. E ele faz uma coisa que eu achei, assim, tão sensacional. Que ele, todo ano, né, dentro das fases do feedback e tal, ele pede para as pessoas fazerem uma autorreflexão sobre... Você tá aqui pelo quê?
pelo holerite, pelo saldo, pelo salário, ou você quer estar aqui? Porque se você não quer estar aqui, ou seja, eles têm lá um dinheiro, né, pra você sair, tipo, te ajudar, né, nesse mês que você vai sair, 2, 3 meses. Eu achei isso tão legal, porque ele leva as pessoas a essa reflexão. Que a gente, às vezes, liga o automático, sabe? A gente vive um automatismo tão grande, os anos vão passando, você contou a história, né, de colegas que, poxa, às vezes saem de empresas e eles estavam no modo automático. Fazer e entregar e tal. Então, quando que você tá refletindo sobre aonde você tá, né? Como que você tá? Você tá 100%? Porque isso também é importante muito legal. para buscar esse desenvolvimento, né? E essa também que você trouxe, né? A coragem de ir bater na porta. Humildade também, né? De ir ali e se colocar, assim, para mim, acho que é uma... a humildade, assim, você precisa disso, né? Ao longo de toda a sua carreira. Né? Acho que isso e isso eu posso dizer, estando nessa nova posição. Você imagina que eu estou numa posição agora que eu lidero os cientistas que são brilhantes no que eles fazem. No momento que eu cheguei nessa posição, dizer que eu não tinha... Eu fiquei assim receosa, fiquei com certo medo. Como que será que eles vão me receber? Como que eu vou poder contribuir para eles? Então, a primeira coisa que eu quis foi saber falar, ainda que muito numa casca, porque é impossível eu ter, obviamente, todo o conhecimento que eles têm. Nunca foi minha intenção e não é minha intenção. Mas eu precisava minimamente poder criar um ponto comum para a gente conversar, para poder ajudá-los a solucionar problemas, a poder dar coach para aquilo que fosse necessário. Eu passei um ano estudando, mas estudando muito. Agricultura, melhoramento genético, o que eram os tipos de melhoramento genético. E criei um modelinho que eu chamei de mentoria reversa, que eu falei assim, não, eu quero o pessoal que está lá na ponta, que faz a ciência, os associados de campo que estão lá plantando, colhendo, eles vão me dar aula. E aí, então, a gente criou, de fato, um programa de aula, que eu passei o ano inteiro fazendo aula com eles, e foi o que me salvou. Então, essa história da humildade que você está falando, e eu falo que eu sou radicalmente transparente. O pessoal da minha equipe até me zoa já com isso, mas eles já sabem que é. Eu falo, olha, não sei, me ajuda. Acho que isso, a gente também não consegue fazer mudanças radicais como essa que eu fiz ao longo da carreira, achando que sabe tudo, porque a gente não, cada hora a gente aprende uma coisa diferente, né? Com certeza, com certeza. Algo que é marcante, assim, na sua carreira, e você trouxe aqui um pouquinho, eu queria que a gente expandisse isso. Relacionamento. Para negociar. Sim, acho que isso é um skill, não é? Construir relações. Um dia eu saí de uma empresa, assim, eu tava numa consultoria, e eu fiquei até chocada. Assim, eu tava no estacionamento, e aí a pessoa que tava ali, que era da segurança, ela falou assim, olha, para trabalhar aqui, tem que ser político. Eu falei assim, bom, o que ele entende por isso? Né? Qual é a base de construção de relações para a gente poder negociar, para a gente conseguir executar uma estratégia? Certo? Para a gente poder, de fato, agregar para o negócio. Queria expandir esse tema com você. É super legal que você está trazendo isso, porque eu acho que a gente tem uma... Primeiro, a gente entende ser político como fazendo a coisa errada, como jogo sujo. Quando a origem da política, né, da palavra, ela é completamente diferente, né? O fato da gente estar hoje como seres humanos vivos, da maneira como a gente ter sido bem sucedido como humanidade, isso relativamente, a gente pode discutir isso mais. A gente ter conseguido foi a capacidade da gente se relacionar. Os homens são seres sociais, né? Eu estava hoje por acaso lendo um livro hoje de manhã, eu falei isso pro meu marido hoje, que foi muito legal a frase assim, o homem só é homem quando ele está perto dos seus. Porque quando ele está isolado, ele não consegue se desenvolver dentro dessas características dele. Então, o relacionamento, ele é uma construção conjunta. A gente achar que a gente vai conseguir fazer as coisas sozinhos é a gente viver em uma ilusão. Porque a todo tempo, a todo momento, a maneira como eu me relaciono com você, ela existe por uma razão comum. A gente está aqui juntas porque existe um vínculo profissional, existe uma questão comum. A maneira como eu vou conversar com você, como você vai conversar comigo, ela existe por causa dessa razão comum. A mesma coisa acontece no trabalho com as pessoas com quem a gente se relaciona. E esses interesses comuns,
eles precisam ser levados em consideração porque um ajuda o outro o tempo inteiro, ou um pode atrapalhar o outro. Verdade. E é nesse momento que o outro enxerga que você pode me atrapalhar, que ele vai te isolar, e aí você começa a ter esses problemas políticos, né, que a gente chama. Na realidade, a empresa como um todo, ela é uma cadeia, ela não existe isolada. Por isso a necessidade da competência muito grande, da gente poder ter esse olhar amplo de por que que aquela pessoa está me pedindo isso que eu acho que é um absurdo. Peraí, ela deve ter uma razão, Com né? certeza. Às vezes a gente parte já da premissa de que é um absurdo e a gente nem se interessa em descobrir por que que ela está pedindo aquilo. E talvez ela também está pedindo aquilo sem entender que aquilo é um absurdo na nossa concepção. Só que a capacidade de comunicação, às vezes, nossa, é tão limitada e que a gente não vai lá para tentar entender. Então, você falou de mim, a minha característica, acho que é mesmo, assim, de relacionamentos, mas eu estou o tempo inteiro me perguntando por que que a pessoa agiu daquela forma? Por que que ela quer fazer tal coisa? O que está por trás daquela decisão dela? Para ela ter tomado aquela decisão, será que ela imaginava que aquela decisão teria as consequências que teve? Porque eu acho que o Renato trouxe até no primeiro episódio aqui uma coisa que eu achei muito bacana. Ele fala, toda escolha é uma escolha que você tem ali 50% de chance de ir por um caminho ou por outro, né? O fato de você não escolher também já é uma decisão Claro. tomada. Então, acho que os relacionamentos têm um pouco disso. Ser político, para mim, não é fazer jogo sujo. Fazer a política bem feita, para mim, é você ouvir o outro. É como você colabora por esse coletivo. É como que a gente faz com que as vozes de todos possam ser consideradas, ainda sabendo que talvez a gente não vai ter consenso de tudo, mas que existe uma direção para ir. Não, perfeito. Porque é dali que antecede as negociações. Nenhuma total. negociação antecede sem relacionamento. Não. Ou quando ela acontece sem o relacionamento, você vê que é uma decisão, às vezes, com uma ênfase muito no curto prazo, muito vulnerável, porque ela é superficial. Então, eu achei esse ponto importante. E a gente traduzir essa palavra, né? Não ter medo dessa palavra e traduzir ela do jeito certo. Legal. Olha, veio uma pergunta pra você, é o seguinte, ó. Como foi liderar um time tão grande, HSE, né? Em uma empresa de ciências pra vida, agro, farma, saúde das pessoas. Quais foram os seus maiores desafios? Foi o Reinaldo Monteiro que tá te perguntando isso. Você sabe que eu acho que, assim, desafio, toda vez que a gente tem uma mudança, né? Às vezes uma nova pessoa que entra no time, eu falo que o time ele tem uma personalidade própria, né? Você tá lá, todo mundo junto, você cria aquela personalidade. Você muda uma pessoa, o time muda também de personalidade. Isso são os pequenos desafios que podem se tornar em desafios enormes. Então, esse é um deles que a gente teve sempre, assim, várias pessoas que saem, que entram, ou que transformam. Então, a habilidade, talvez, da gente ter essa sensibilidade de construir o time, de olhar para o time cada vez que tem essas mudanças, é importante, ainda que tem tantas vezes que o ideal você vai lá, você faz um team building, né? Mas nem sempre a gente consegue, mas talvez essa individualização a gente precisa fazer. Acho que essa é uma delas. Eu acho que não foi só na empresa que eu estou hoje, eu acho que eu tive vários desafios em outras empresas também, que estavam até muito menos estruturadas do que onde eu estava. Eu acho que tive desafios grandes, acho que a pandemia, se for considerar, o maior desafio da minha vida, sem dúvida, foi a pandemia. Porque a gente tinha aqui na América Latina, ao todo, 29 mil funcionários, entre funcionários fixos e os safristas, né, que a gente chama, que a gente tinha que cuidar da mesma forma, com formas diferentes das legislações, da forma de lidar com a pandemia nos países diferentes daqui, como que eu lidava com o global, como que eram esses desgastes para conseguir fazer com que a coisa acontecesse. E assim, a minha felicidade, Marco Stolari, espero que você ainda esteja aí, o senhor sabe disso, a gente passou nos 2 anos da pandemia, se não me falha a memória, acho que foram 5 transmissões internas confirmadas só que a gente teve durante o período inteiro. Uau! Então foi, acho que o maior desafio, eu posso dizer, eu acho. E outros que eu acho que são inerentes mesmo? São inerentes, acho que sim. A cadeira, né, que a gente tá, as posições, as crises, né? Que a gente tem, acho que são mais algumas crises que aconteceram aí no meio do caminho, né? Também, enfim. Muito bem. Olha só, no livro, a Bruna está trazendo aqui mais um. No livro, As 48 Leis do Poder, eles comentam sobre não brilhar mais que seu mestre. Vocês concordam? Tiveram líderes que fizeram vocês brilhar?
Eu não concordo em nada que é muito fixo, assim, como, por exemplo, uma afirmação como essa. Eu tive a sorte, o privilégio de ter líderes que só, na verdade, me botaram para cima. E líderes que tinham não só a coragem de querer né, me elogiar, de me ajudarem a olhar para esses talentos, mas que me chamavam a atenção para pontos que eu precisava desenvolver também com muita coragem e sem medo de chamar e dar um feedback. Eu me lembro de uma situação que um líder meu, eu tinha que levar um determinado projeto onde eu era porta-voz. E eu não concordava muito com aquele projeto. Então, eu já cheguei para os meus pares apresentando o projeto com uma tendência de dizer, não vamos. E, obviamente, eles foram lá comigo, a gente não aprovou o projeto. Meu chefe me chamou de lado e falou assim, olha, você deu muita sorte, porque eu também acho que esse projeto não deveria ir para frente, né? Acho que tudo bem que seus pares aqui, mas veja só, você não deu a oportunidade de alguém trazer para você um cenário diferente que você não tinha pensado. Isso. Você não foi neutra. Você, sendo porta-voz de uma outra área, você tinha que trazer maior neutralidade para esse processo. E eu nunca mais esqueci isso. Então, eu acho que o líder, ele não liga do funcionário brilhar. Ao contrário, eu acho que os melhores líderes são aqueles que veem os talentos, aqueles que empurram aqueles talentos lá para frente, porque essa história de você ter medo do líder, do teu liderado ali brilhar mais, é uma necessidade, é uma insegurança muito grande sua. Total. Então, se você tem seguranças, você sabe das suas competências, você tem autoconhecimento muito bem desenvolvido, ao contrário, que você quer que quanto mais gente talentosa, quanto mais a gente brilhe, mais resultado dá, mais bem-estar como um todo, sabe? Eu quero estar Então, do lado de gente que vai me desafiar também e que vai colaborar e expor essas pessoas, né? Colocar essas pessoas ali. Acho isso importante. Eu fui buscar uma frase aqui, que eu estava escrevendo uma sessão de agradecimento num livro meu e eu usei essa frase essa semana. Se pude enxergar mais longe, foi porque me apoiei em ombros de gigantes. Cara, assim, né, no primeiro podcast eu trouxe um cara que me contratou, foi né, nosso assim, mestre, né? um mestre. E então, assim, ombros de gigantes. E a gente precisa ser também, né, ombro de gigantes. Uma outra frase que eu gosto é sobre os professores de astronauta, né, porque os primeiros professores de astronauta, eles nunca foram na Lua, mas foi professor de astronauta. Caramba, que iam desbravar, que iam se desenvolver. Então, assim, também acho que não gosto de coisas rígidas. E acho que a gente teve sorte, assim, nesse aspecto de estar amparada por gente que quer desenvolver e que permite lançar, né, boas flechas, assim. E eu faço isso com a minha equipe hoje, assim, exponho mesmo, porque... Eu acho que isso complementa, com né? certeza. Assim, até nessa posição que eu tô hoje. Quando eu fui ter minha primeira conversa com o meu líder atual, ele falou assim para mim, porque eu não entendi, eu falei assim, me conta um pouco mais, porque a diferença de competências profissionais, de formação é muito grande, né? E o que ele me falou foi o seguinte, olha, porque você tem características e competências que eu não tenho, você sabe fazer coisas que eu não sei fazer. Então, eu acho que é uma questão de complementariedade. Total. Né? Não, total. Vamos voltar. Ai, caramba, vamos voltar. Quando que mudar de empresa pode ser uma opção? Então, eu acho que tem dois cenários, eu acho que nessa questão. Eu acho que eu vou primeiro começar com mais sofrido, vou dizer assim, porque é tudo pela dor ou pelo amor, né? A gente estava até falando um pouquinho agora, né? Tem momentos que você está crescendo lá na carreira, que você, por exemplo, você quer ser um especialista e a tua empresa só te dá a opção de você crescer sendo líder. E você fala assim, não quero, eu me conheço, eu quero continuar sendo especialista. Quando você não consegue ver opções daquele teu desejo, você começa a entrar em sofrimento, porque você acha que o que você está contribuindo, o que você está fazendo, você acorda de manhã e fala assim, nossa, que saco, eu tenho que ir trabalhar. Essa é a hora de refletir, se não é o caso de mudar de empresa ou de fazer outra coisa dentro da própria empresa, né? Outras coisas que existem também, assim, olha, eu cheguei lá no topo, eu sou um líder, eu sou um diretor, mas ainda existem outras possibilidades de eu querer ser um VP, ou eu querer trabalhar num negócio, e aqui ninguém vai me dar essa oportunidade. Rede global, né? Exatamente. Então, talvez aí também seja a hora de buscar
de buscar outras coisas, porque aquilo, as duas situações eu acho que gera uma infelicidade, né? Agora, existem outras posições e eu tive a felicidade de acontecer isso comigo. Eu não esperava mudar de companhia, eu estava super bem nas companhias que eu estava, foram me buscar, me indicaram, e eu comecei a fazer processo seletivo. E aí você fala assim, peraí, parece que esse negócio tá interessante, Que legal. né? E aí, então, se considerar, né, que tem alguma daquelas variáveis, né? Bem-estar, questão financeira, obviamente, contribuição, propósito, isso tudo tá alimentado de alguma forma. E na balança é mais positivo ir do que ficar, e para mim tem que ir. Concordo. A Luciana quer voltar naquele ponto do relacionamento. Como criar relacionamento em um mundo em constante mudança? Estando em uma organização que requer agilidade e uma cultura de autodistanciamento do poder. Eu acho que se a gente seguir, vou entrar nesse autodistanciamento do poder para ver se foi isso que eu entendi, né? Eu tendo a discordar. Se a gente está falando de organizações que sejam mais modernas ou que buscam agilidade, né? Você vai numa cultura como a das startups, num Spotify, num Google e tudo mais. O poder está na massa das pessoas, na maioria das pessoas que estão trabalhando. Porque trabalham em células que são autogerenciáveis ou em células que estão mais próximas e que são empoderadas para tomarem decisões. Então, existem aí uma série de empresas que estão vindo e que estão vindo com um processo de tomada de decisão e de gestão que é muito mais descentralizado do que o que a gente tem hoje. Obviamente que existe todo um caminho para percorrer, né? Então, nessas estruturas que são mais descentralizadas e tudo mais, o nível de relacionamento e informalidade é grande. Então, por isso que eu falei, eu tendo a discordar se a gente estiver falando desse autodistanciamento, mecanismo. tá? Agora, se a gente está falando de organizações que são muito rápidas, do mundo muito rápido, eu não estou falando de você construir amizades profundas. Talvez, assim, se a gente for contar realisticamente na vida da gente, eu que já estou pertinho dos 50... Quantos amigos mesmo que a gente conta, né, nos dedos das mãos que sobram pra gente? Para isso a gente precisa de tempo, precisa de profundidade nas relações. Quando a gente fala de relacionamento do trabalho, você ter um bom relacionamento para conseguir fazer com que os objetivos comuns sejam alcançados. Todos nós temos objetivos, a empresa tem objetivo para poder alcançar, a gente tem objetivos de desenvolvimento pessoal. Então, ter um bom relacionamento, construir relacionamentos, é ter empatia com aquela pessoa com quem você precisa para fazer alguma coisa acontecer. Ou, às vezes, você tem empatia simplesmente porque você vê que a pessoa está tendo algum determinado problema e que você consegue ajudar de alguma forma. Não importa que vocês não tenham, talvez, um objetivo, um departamento comum. Ajuda aquela pessoa. Não custa nada, porque daí a gente não está só falando de objetivo profissional. Para mim, eu acho que o trabalho é um meio da gente se tornar um ser humano melhor. Eu acredito, né, em espiritualidade, eu acho que a gente está aqui por alguma coisa maior, eu acho que a gente tem um propósito maior. Então, eu acho que o ambiente do trabalho, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, é um ambiente para ser usado como uma ferramenta para a gente se tornar melhor. Então, se a gente pensa que o relacionamento pode ser uma ferramenta para a gente ajudar ou a gente ser ajudado, por que não fazer? E esse tema que você falou, né? Pra gente ser um ser humano melhor. Eu vi isso muito no Japão no ano passado, assim, né? Qual é o propósito de uma pessoa estar onde ela está, fazendo o que ela está fazendo? Ser útil. Eu quero ser útil. Entende? Eu quero melhorar a vida das pessoas. Então, eu quero ser útil, eu quero me sentir útil aqui. Caramba, né? Então, assim, são reflexões muito importantes que a gente precisa fazer. O Stolar falou que ele tá aqui sim, viu? E ele tem muito carinho e muita gratidão a você, Leia. Um forte abraço ele mandou pra você. O Edson Araújo também mandou lá no LinkedIn. Olha só que legal. Tá assistindo via LinkedIn. Deixa eu pegar aqui a mensagem do Edson. Ele falou assim, melhor, quer ver? Vamos ver aqui, tá abrindo aqui pra mim. Eu vi que ele deixou um abraço para sou fã dessa mulher, grande profissional. Então, ótimo. Outros colegas aqui, o Wagner, ele falou o seguinte, como gestor, você falou algo aqui que a gente queria reforçar. Precisamos ser educadores, genuínos e acessíveis.
Quer complementar aqui? Acho essa fala importante do Wagner. Eu acho que essa questão toda de ser educador e de ser acessível, para mim, ela é fundamental. Porque o que a gente vê em muito gerente mesmo da área, né? Eu acho que é quase que esperar que venha da alta liderança uma vontade própria de dizer: eu preciso de vocês, eu quero que vocês realmente tragam uma cultura diferente. Às vezes a gente tem pessoas assim que nas mínimas coisas, poxa vida, teve uma convenção de vendas, o diretor de vendas não teve coragem de falar das saídas de emergência para dar o recado de segurança, tá vendo? Não adianta mais. Tá bom, mas ele não tá pensando nisso mesmo. A história, primeiro, da gente ser acessível, humilde, e o educador é aquele cara... Você não faz isso com o teu filho? Você já parte do pressuposto que ele não sabe. E você vai lá e repete, repete, repete. Cultura é isso, é repetir, repetir. Então, acho que essa questão de educação e acessibilidade é muito para dizer o que poderia ter sido feito de melhor e estar acessível para que quando essa pessoa precise de você para resolver um problema, não simplesmente chegar lá e falar não dá. Porque esse eu acho que é um outro aspecto também de muitos profissionais. Não, isso aqui não dá para fazer, não. A coisa é como dá para fazer da forma correta. Não tem jeito certo de fazer a coisa errada, porque também tem isso tudo. Gosto dessa frase também. Né? Não tem jeito Essa foi certo do outro líder meu. Eu adorava não, o Stolar trazia muito isso. Não tem jeito certo de fazer coisa errada, mas tem muita gente que busca isso, né? Então, acho que a gente trabalhar isso muito, muito importante. E até lembrar, né? Eu gosto de duas frases que falam. O nosso desafio, você falou de filho, né? Você não ensina um filho a amarrar um cadarço uma vez só. Não, né? E você não vai descer no pé dele ali uma vez só. Vão ser várias vezes. Então, isso educar a criança. Agora, e educar adulto, né? Eu gosto de uma frase que fala: você já ensinou um adulto a andar de bicicleta? Ou seja, você imagina qual é o tremendo do desafio que é ensinar um adulto a andar de bicicleta? Então, e é nesse desafio que a gente tá. Então, se colocar aí é muito importante. Mais uma pergunta aqui. Muita gente falando, tá? Por mais líderes assim e tudo mais, é assim que os líderes deveriam ser. Como defender para os acionistas que o budget planejado é necessário sem mostrar índices, métricas e KPIs? Desculpa, né? Acho que a gente precisa trabalhar com fatos e dados. Não tem como não mostrar. Eu acho que tem assim. O que essas pessoas estão acostumadas a receber no momento em que você vai ter uma reunião com eles? E, de novo, as coisas às vezes precisam ser aos poucos, né? Ele tem 15 minutos. Normalmente, uma reunião você tem 15 minutos. Então, se for possível, manda uma pré-leitura para poder entender quais são os fatos. Mas faz um trabalho de sumarização estratégica gerencial. O que a gente percebe muito, assim, você vai lá no nível de detalhes, aí a gente manda um monte de tabelas e que elas não estão se traduzindo em um problema, numa solução e numa requisição. Uma vez eu fiz um coach com um cara que é sensacional e esse professor falava o seguinte, ele falou: o que a gente faz da alta liderança? A gente demanda. A gente demanda do líder, a gente demanda as necessidades, porque ele está esperando que a gente diga quais são as soluções. Porque se ele não conhece o que está acontecendo... Então, assim, e isso aconteceu comigo, a ponto de eu apresentar uma vez para uma alta liderança: olha, o problema que a gente tem é esse, era gigante, apresentando dados, fatos, problemas de gestão de risco. A solução vai custar, eram muitos milhões que custava a solução. Mas os riscos que a gente corre são esses. Vocês têm que estar esperando que pode ser que a gente tenha fábrica fechada, linha fechada, até que a gente não consiga investir tudo que precisa ser investido. A gente tem que estar com o plano pronto e às vezes a gente também tem que entender que a torta ela é limitada e ela não vai ter dinheiro para gastar no mesmo ano. Então, ter também essa resiliência de apresenta o problema, apresenta a solução e mostra com fatos, não tem jeito, fatos e dados, mas uma solução, claro, que fazer. Esse líder, que era o presidente da companhia, ele me pediu desculpa, ele falou: eu não imaginava que a gente estava nessa situação, mas a gente não conseguiu corrigir isso em 2 anos, a gente fez um plano de 10 anos, para ter uma ideia. É isso aí. E essa resiliência, né? E essa disciplina, acho que é fundamental. Essa falta de consciência, né? De como as coisas são apresentadas, acho que é um negócio assim que na consultoria eu vejo muito. Esses dias eu apresentei um diagnóstico e o presidente da companhia, mesmo no Brasil, americano, então fiz a apresentação para ele e no final ele me pediu desculpa.
Falou, olha, eu não sabia que a minha empresa estava assim, né? Olha Então, só, que coincidência. que coisa, né? Assim, então, o nível, como que nós estamos, né? Criando essa consciência, apresentando, às vezes, quer apresentar tudo de uma vez, é fato e dado desconexo. Né? Outro dia eu comentei com um colega, estava me chamando para um trabalho, eu falei assim, ó, não é melhor apresentar, assim, fazer realmente um diagnóstico, porque eu imagino uma posição de liderança, toda hora você chega com uma bomba lá, né? Então, peraí, você, né, sumariza as bombas e vai abrindo elas, né? Conforme você vai diagnosticando também, para você trazer e se amparar em fatos e dados. Então, né, a forma como a gente comunica é muito importante. Muito. A forma como a gente se coloca dentro do problema também é muito importante. A gente falou um pouco também dessa coisa do vitimismo, né? Que às vezes a gente tem dentro da segurança esse vitimismo, né? Você falou, o cara não falou lá da porta de emergência. E aí, né? Tá vendo? Ele não é comprometido. E aí gera uma reatividade. Aí você fica frustrado, em vez de poder olhar para aquilo como uma oportunidade de educar. Olha, vamos fazer o seguinte, no próxima reunião, quando vai ser a próxima reunião? Vamos fazer uma coisa aqui, deixa eu te ajudar aqui, vou te fazer um slide para você sempre falar sobre isso, porque a gente está criando, sabe, alguma coisa assim. Eu acho que a comunicação é uma competência fundamental. Assim, você trabalhou comigo, né? Então, assim, os meus vice-presidentes, eu fazia lá os comunicados deles, né? Escrevia. Essa é a tua fortaleza. E de boa. Adoro combinar. Comunicação e adoro ser pescoço. E é isso, né? Ele não falou. Oportunidade, deixa eu colocar para ele falar. Né? Talvez ele ainda não entendeu tudo o que ele precisa, né? Então, acho que esse é um ponto importante. O pessoal gostando do bate-papo. Bom, eu quero voltar para as minhas perguntas aqui, para trazer aqui um pouco, Leia. A gente falou dos aprendizados dirigindo um time, mas eu queria, assim, talvez até seja uma das minhas últimas perguntas para você. Nessa carreira fluida, dinâmica, né, entre acoplar outras áreas ou mudar de área e também uma carreira muito, né, consistente em segurança. Toda vez que você muda, né, de área ou traz outras áreas, você pode ter esse olhar do cliente para a gente aqui hoje. E parte das pessoas que estão me assistindo são da área de segurança. Olhando de fora hoje, o que você poderia dividir com a gente aqui? Que você fala assim, olha, prestem atenção nisso. Olha, eu acho que a gente permeou algumas coisas ao longo da conversa, mas eu acho que vou tentar sumarizar em algumas. Acho que a primeira delas é justamente entender qual que é a dor do teu cliente. É entender assim, por que ele não fala de segurança e saúde da maneira como ele deveria falar ao seu olhar? Como que você está participando dos processos decisórios da área dele de uma forma a conseguir contribuir? E aí o que eu acho que falta um pouco dessa insistência do profissional de segurança. Não precisa esperar ser chamado. Não precisa esperar que o líder vá lá te buscar. Você vai bater na porta dele e falar o seguinte, olha só, eu acho que seria importante eu participar do seu, sei lá, comitê de liderança, comitê executivo, do teu time de liderança, ainda que como um parceiro de negócios, porque eu quero escutar quais são os problemas que acontecem para eu poder contribuir de uma forma diferente. Então, acho que a primeira coisa é essa. O que eu vejo muito acontecer é o profissional da segurança voltar para aquela história. Eu vou participar do teu time, mas eu vou lá e levo um relatório, eu dou um update de segurança. Eu, como cliente, eu não quero update de segurança durante 15 minutos. Acho que, assim, eu não quero ser uma organização que informa, né? Eu quero ser uma organização que discute, que constrói, que a gente né? cria outros tipos de solução. Não, que a com gente certeza. tenha uma participação mais clara. Porque o profissional de segurança, como eu comentei, tem algumas competências que são diferentes da dos outros. E está sendo subutilizado quando você deixa de estar presente ali fazendo só o papai e mamãe, né? Então, acho que essa como cliente, acho que é uma questão muito importante. Perfeito. E eu acho que ter uma empatia também de poder saber a hora que você tem que fazer alguma coisa e a hora que talvez não é a hora de você fazer, porque você vai perder. Você vai lá, a gente está no pico da safra. Aí você vai lá e fala assim, olha, você tem que fazer todos esses treinamentos obrigatórios de segurança.
correr, não é porque não quer, não dá, porque assim, as prioridades, elas realmente, a gente o tempo inteiro tá brigando por prioridade, mas então vamos facilitar a vida de todo mundo, vamos negociar de novo, não vamos deixar para fazer isso de última hora, vamos fazer um planejamento conjunto. Puxa. Então, é colaborar de forma conjunta, é planejar de forma conjunta, acho que são 2 pontos que eu poderia dizer hoje. Uma outra pergunta que eu tenho, assim, a gente falou muito sobre carreira. E a gente falou também que a gente foi, né? Tivemos líderes, né? Que nos inspiraram e tudo mais. Algum conselho de carreira que você poderia compartilhar? Algo que você recebeu, que você levou? Eu acho que, assim, conselho de carreira foi... Eu me deixei, num determinado momento, tá muito envolvida numa determinada função, numa determinada situação mesmo que eu estava, e é como se eu deixasse de enxergar que havia possibilidades de futuro. Eu acabei entrando num determinado momento numa seara, e aí conversando com uma pessoa que estava na Alemanha, ela é, né, de RH, ela falou assim, por que você não pensa nessa outra área? Eu falei, eu? Não tenho a menor, eu não tenho a menor condição. Ela falou assim, você está se limitando. O que você não está enxergando dentro de você e por que você não está querendo enxergar isso dentro de você e já você se limita de cara. Então, ela me fez olhar um pouco, que eu falei que eu achava que eu não tinha síndrome da impostora, né? E eu acho que a gente tem determinados momentos da vida que a gente se deixa engolir por um dia a dia, e que eu acho que essa conversa com ela, a gente conversou justamente disso, de se deixar engolir pelo dia a dia, de acreditar que você chega numa determinada idade e você não consegue fazer mais nada, né? Então, esse foi um conselho de carreira que me marcou bastante. Então, eu acho que eu poderia dizer isso. Acho que nunca é tarde para fazer uma mudança. Essa mudança dramática que eu falo de carreira que eu fiz agora, eu fiz mais perto dos 50 do que perto dos 40. Olha que legal. Né? E o outro, de fato, que é se autoconhecer profundamente e não se acomodar nesse aprendizado intenso desse autoconhecimento. Para você poder escolher o que você quer, né? Porque se você não conhece, aparece uma oportunidade, ou você está triste, ou está, né, com alguma sensação de que alguma coisa não está indo bem, se você não sabe por quê, você não consegue tomar uma decisão boa, né? Então, acho que essas foram coisas de conversas de carreira que eu tive com líderes e com mentores que me ajudaram muito. Ai, excelente. Nossa, que gostoso. E ter um mentor, acho que um líder faz muita diferença também. Talvez até assim, né, às vezes você não tem nenhum executivo na sua família, e de repente você quer uma carreira executiva, você quer uma outra carreira, você quer dar um próximo passo, e não tem essa história ali do seu lado. Então, escolher um mentor, alguém para caminhar com você, acho super importante. Não, legal, que delícia esse bate-papo, quero te agradecer. Obrigada pelo convite. Agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, né? Vocês gostaram desse bate-papo? Olha lá, o pessoal, né? Muito bacana, né? A sua abordagem profissional, maximizar a competência através da comunicação, fechando a semana com chave de ouro. Então, quero te agradecer. Obrigada. Palavras finais, não sei, quer deixar aqui algo, uma recomendação, livro, uma leitura, algo para... Eu acho que para a segurança, podem ler os livros da Andresa, que são muito úteis, práticos, rápidos para serem assim, de verdade, são mesmo, muito assim, né? Práticos. Faça agora. Faz agora. Você tá com dúvida, vai lá e faz. Você me pegou. Esses são, assim, principalmente para a área de segurança, são extremamente úteis, né? Que legal. Nossa, mais honrada. Então, muito obrigada. Agradeço muito, uma honra participar aí do teu podcast. Valeu, gente. Então, até um próximo podcast. Vai ficar aí disponível também para você voltar e revisitar os conselhos que a Leia trouxe pra gente e toda essa experiência que ela dividiu aqui, que extremamente fantástica, muito inspirador. E, gente, o que é pra eu falar? A loja. Oh, meu Deus, a minha loja. Então tá aí o link da minha loja. A Leia recomendou meus livros, fiquei bem feliz. Esses livros estão... a gente não sabe, né, onde eles vão alcançando. Já tá em alemão, tá? Tem um livro de cultura de segurança em alemão. Tá na Amazon. Inglês, espanhol. Então a gente tem desenvolvido aí muito conhecimento, produzindo conteúdo para segurança. Então, conteúdos diversos. Muito obrigada, gente. Até uma próxima. Bom final de semana para todo mundo. Obrigada, tchau, tchau. Gente.